Bom, então, somando ao que a Fernanda apresentou, né, no nosso estudo de riscos, que usamos como base os formulários de referência, nós também fazemos estudo de governança corporativa, também baseado nos formulários de referência. Então, lá na apresentação lá da Fernanda, tinha até o QR Code para vocês baixarem, né, quem não tiver o estudo, e aqui esse estudo de práticas de governança corporativa das empresas também vocês podem baixar aqui pelo QR Code. E por que nós vamos mostrar isso aqui? Porque isso complementa o que a Fernanda apresentou, porque a Fernanda apresentou o que as empresas divulgam em termos de fatores de risco, e agora nós vamos discutir um pouco aqui o que a empresa tem de estrutura para gerenciar seus riscos, né? Então vamos lá, pode mudar. Bom, o primeiro item que nós temos acompanhado tem sido o crescimento no percentual de conselheiros independentes nessas empresas abertas que a Fernanda comentou, né, que é a base do nosso estudo. Todas do novo mercado, todas do nível um, todas do nível 2 e as 50 maiores do básico. E aí, como vocês veem aí, nos últimos anos tem crescido o número de conselheiros independentes até num percentual maior até do que a regra para os níveis diferenciados de governança, que é 20%. E por que isso? Né? Por que isso tem acontecido? Porque as empresas têm trazido conselheiros independentes com um conhecimento maior em riscos, né? Trazendo experiência de outras atividades, ou experiência profissional, ou experiência mesmo de especialização, que aí entram todas as formas de risco, seja riscos relacionados a capital humano, a questão de tecnologia, né, que a Fernanda falou anteriormente, a questão de meio ambiente, a questão financeira. Então, o que está acontecendo e nós estamos vendo é um aumento no número de conselheiros independentes e uma procura maior dessas especializações na hora de se trazer um conselheiro independente, né? E só lembrar a diferença do conselheiro independente e do conselheiro externo é que o conselheiro independente, desculpa, conselheiros independentes e conselheiros externos não são executivos da empresa, por isso que aquele percentual lá de 9% de executivos, ou seja, 9% dos diretores são conselheiros também. Agora, a diferença do conselheiro independente e o conselheiro externo, pelo próprio nome diz, é que o conselheiro externo não tem independência, ou seja, então ele tem alguma relação, né, de negócio ou é uma parte relacionada daquela própria empresa, seja como acionista, seja como prestador de serviço, seja como um ex-administrador da empresa saído há pouco tempo. Então, o independente realmente tem todos esses critérios de independência, e como eu disse, as empresas têm escolhido o conselheiro independente dentro de uma questão de especialização para ajudar mais nesse processo de gerenciamento de risco. Então, essa é uma realidade que nós vemos que é uma preocupação que já vem lá em cima do conselho de administração. Pode passar para o próximo, por favor? E aí o próprio conselho de administração, quando ele não aumenta os números de membros do conselho ou não substitui os membros do conselho para trazer uma maior especialização para um tema que possa trazer um risco específico, o que as empresas têm feito também, ou como alternativa, trazer maior especialização nos seus comitês de assessoramento. Então, o que nós temos visto também como tendência é que os comitês de auditoria têm crescido nos últimos anos, né? Vocês veem aí embaixo no gráfico que esse é o número de empresas, né? 75% dessas empresas do nosso estudo têm um comitê de auditoria e tem se trazido ao comitê de auditoria a responsabilidade de monitorar a efetividade da estrutura e do processo de gerenciamento de riscos da empresa. Então, acaba sendo também uma responsabilidade do comitê de auditoria de monitorar isso com mais detalhe e prestar contas ao conselho de administração. Só um parênteses aqui, importante dizer que no novo mercado, a partir desse ano, todas as empresas do novo mercado terão que ter um comitê de auditoria a partir no dia seguinte à sua AGO desse ano. Então, a partir desse ano vai aumentar mais ainda, porque isso aqui vai ser 100%. E os demais vão de forma voluntária, mas mesmo assim vocês veem que é um percentual significativo. Vale também citar que algumas empresas também têm trazido as questões de gerenciamento de riscos, né, de monitoramento de gerenciamento de risco para os outros comitês também. Então, por isso que vocês veem aí do lado esquerdo 74 empresas com comitês de risco. É óbvio que existem setores que o comitê de risco é obrigatório, que nem bancos, por exemplo, né, de grande porte,
mas no caso, algumas empresas têm criado o comitê de riscos também para centralizar esse tema. E, e aí, alguns riscos específicos a ESG, voltando àquela discussão, aí vocês veem, por isso que há um crescimento de comitê de recursos humanos preocupado com estratégia relacionada a capital humano, né? Vocês veem comitês de governança corporativa crescendo também, com 53 riscos, e esses comitês de sustentabilidade, que também têm crescido nos últimos anos, nessa quantidade de 37. Então, de qualquer forma, vocês veem que gerenciamento de risco está na agenda do Conselho de Administração e tem sido trazida também, não só na agenda, mas na responsabilidade dos comitês de assessoramento ao Conselho. Próximo slide, por favor. Outra forma de gerenciamento de risco, né, que nós sabemos e é muito importante que ele exista nas empresas, é ter um seguro D&O, né, o Directors and Officers, que é o seguro de responsabilidade civil. Então, vocês veem que hoje 92% das empresas, né, do nosso estudo, tem um seguro D&O, e o valor segurado médio, ou seja, pegando o valor total segurado dividido pelo número das empresas, dá uma média de 111 milhões de reais. Aí é cobrindo, dependendo da empresa, seja o conselho de administração, seja o conselho fiscal, seja a diretoria, pode ser até a gerência de médio porte. Então, acho que eu sempre tenho comentado, né, nos próprios eventos do ACI, que se para o conselho de administração, se para um conselheiro de administração ele aceitar ser conselheiro de uma empresa no passado, seguro D&O era um fringe benefits, né? Ou seja, era um benefício adicional, hoje não é não, hoje já é uma situação obrigatória para muitos conselheiros aceitarem ser conselheiro de uma empresa. Aí a gente já vê por aí essa situação. Continuando. Bom, a Fernanda também comentou que 73% das empresas no nosso estudo tem uma área de gerenciamento de risco, e vocês veem que é interessante que nos últimos anos isso também vem crescendo. Me surpreende ainda 27% ainda não ter uma área de gerenciamento de risco, mas o lado positivo é que isso tem crescido nos últimos anos, seja por uma questão de pressão de investidores, seja por uma questão da própria pressão de novos investidores, mas também seja por uma questão da própria conscientização, né, do Conselho de Administração e da própria diretoria sobre o risco deles mesmos e, finalmente, de algumas empresas de verem que ter uma área de gerenciamento de risco também traz mais oportunidades para as empresas. Então, todos esses componentes fazem ver aí esse crescimento ano a ano sobre o percentual de empresas com uma área de gerenciamento de riscos. Pode mudar. Eu só vou fazer uma pausa aqui, que eu estou olhando aqui o resultado da pergunta interativa, tá? Então, ótimo, ok. E aí também, né, para não parecer, né, nessa apresentação, assim, poxa, mas o Ita e a Fernanda só estão falando de empresas abertas e as empresas fechadas, né, as empresas familiares fechadas. Então, nós também temos aí no caso aqui é uma pesquisa, não é um estudo, que nós perguntamos para as empresas familiares fechadas sobre práticas de governança corporativa, né? E essa nós fizemos, a última foi em 2020, e nós conseguimos também notar que quando se pergunta se essas empresas familiares fechadas têm uma auditoria interna, então vocês veem aí que tem crescido, ou seja, mais de 50% já tem uma auditoria interna. E quase metade já tem um processo estruturado de gerenciamento de riscos. Então, fica muito claro, né, do que eu falei anteriormente, que ter uma auditoria interna, ter um gerenciamento de riscos, não é só uma questão de regulação de empresa aberta, é uma questão de preocupação de negócio mesmo, de qualquer tipo de empresa, né? Independentemente também do seu tamanho. Próximo slide, por favor. Aqui também um item interessante que faz parte do nosso estudo é as empresas que informam ter uma política corporativa formalizada de riscos, né? Uma política de riscos. Então, vocês veem aí que nos últimos anos, 98% das empresas dizem que tem, ou se não tem, tem que justificar, pratica ou explique. E desses 98, 77% falam que tem. Eu tenho uma política corporativa formalizada de riscos. E aí, além disso, você é obrigado a dizer, ok, então você tem uma política formalizada de riscos, mas os seus controles existentes são adequados para assegurar que essa política de gerenciamento de riscos está funcionando de forma efetiva? E aí vocês têm só 64% dizendo que sim, que tem
Esses controles, eles asseguram a qualidade dessa política corporativa de riscos. E aí eu, de novo, né, volto ao que eu falei, né, acho que o correto é que fosse 100% nos três casos. Então tem casos aí que isso não acontece e aí acaba sendo um motivo de escrutínio para as empresas que não tem, que tem uma situação negativa nesse sentido, mas é um componente importante de informação ao mercado e de conscientização também em termos de práticas de governança. E aqui também, só fazer um comentário aqui, eu não sei se eu já fiz anteriormente, não fiz no Risk Journey, mas esse, essa obrigação de se informar se eu tenho uma política corporativa de risco e se os controles são adequados, isso não veio da CVM por si só, tá? No formato de referência. Isso veio de pressão e solicitação de investidores e de analistas de mercado para que isso fosse incluído como um componente do formato de referência que a CVM acatou, né? Gostou da ideia e incluiu. Por que eu estou falando isso? Para vocês verem que o formulário de referência é lido sim, e isso é um componente importante na hora de se avaliar uma empresa também em termos de práticas de governança. Então, só lembrando que o ESG tem o G de governança corporativa aqui, né? Próximo slide, por favor. E aí a outra pergunta que se faz no formulário de referência, daquelas empresas que têm uma política corporativa de risco, quem foi que aprovou? Então, vocês veem que daqueles 77% que falam que tem uma política corporativa de risco, 95% dessas empresas que têm, quem aprovou foi o Conselho de Administração, que é o que se espera, né, nas empresas. E aí vocês veem que tem 3% que foram outros e 2% que foi somente a diretoria executiva. Então, essa é uma preocupação também, ou seja, o Conselho de Administração nem participou na preocupação de discutir a política corporativa de riscos. Por que eu estou falando isso aqui? Porque é só para lembrar de todas as discussões que nós temos, o responsável por definir o apetite ao risco na empresa e definir as diretrizes de risco na empresa, o responsável é o Conselho de Administração. Então, nós estamos vendo aqui 5% das empresas que têm uma política corporativa de riscos que, aparentemente, isso não está acontecendo como deveria. Tá? Pode mudar o slide, por favor. Bom, outro item que também nós acompanhamos, as empresas também são obrigadas a divulgar se elas têm desculpa, se na percepção da administração haverá um aumento ou não em termos de exposição da empresa aos seus riscos relevantes no ano seguinte. E aí, o que aconteceu, né? Vocês veem aí que no ano passado, em 2020, cresceu para 33% das empresas falando, sim, eu estou esperando que em 2021 minha exposição a risco vai ser maior. E caiu um pouco em 2021 para 28%. Por que nós estamos citando isso? Porque vocês veem que, ano a ano, isso foi decaindo, não é? E por causa, principalmente, das questões da pandemia, né, que afetaram as empresas, aí tem a ver com a própria pergunta, né, da pergunta interativa aí, sobre a questão de flexibilização dos controles internos de gerenciamento de riscos. Então, vocês veem aí o que aconteceu, né, que por essas circunstâncias, 33% das empresas falaram, olha, eu vou ter expectativa de aumento na minha exposição a risco, sim. Caiu um pouco em 2021, ou seja, 28% ainda acha que 2022 vai aumentar ainda a sua exposição a riscos relevantes. Então, esse é um componente que todos aí devem ficar atentos na empresa, o porquê que essa preocupação ou essa conclusão sobre exposição ao risco ainda vai aumentar. Né? Acho que esse é o grande ponto. Pode mudar. Ok. E falar sobre gerenciamento de riscos seria errado da nossa parte sem atrelar a auditoria interna. Por quê? Porque hoje o que se discute é o papel da auditoria interna dentro da estrutura de gerenciamento de riscos da empresa. Por quê? Porque a gente sempre discute, né, as três linhas, né, do ambiente de controles internos. Quem gerencia riscos é a primeira linha, que é a operação, são as pessoas, os funcionários da empresa, ou todos dentro da empresa. E a segunda linha é a área de gerenciamento de riscos, que é um facilitador, é um consolidador, é um orientador, e também, obviamente, faz todo o monitoramento que isso funcione.
Mas a terceira camada, ou terceira linha, é a auditoria interna. A auditoria interna tem que testar esses controles, tem que testar esses endereçamentos. Para quê? Para ter certeza que efetivamente o risco está mitigado ou endereçado do jeito que todo mundo espera dentro da empresa. Então, o que está acontecendo hoje é que cada vez mais a auditoria interna ela tem o seu trabalho significativamente focado dentro dos principais riscos do negócio da empresa. Então, hoje, nós vemos muito pouco as empresas que a auditoria interna só atua de forma tradicional, mais antiga que nós conhecemos. Não, a auditoria interna, ela ajusta a sua agenda, ajusta seu plano de trabalho aos principais riscos do negócio da empresa, para ter certeza que os controles ou os endereçamentos, as políticas ou as pessoas, os processos, os sistemas, eles são suficientes para gerenciar os principais riscos do negócio, os principais riscos das operações. E aí, em linha, né, com tudo isso que eu falei, vocês veem também que ano a ano vem crescendo o número de empresas que divulgam a existência da própria auditoria interna. E é o mais interessante, vocês veem lá embaixo, que 87% no novo mercado, 90% no nível 2, 80% no nível 1 e 79% no básico, a auditoria interna se reporta diretamente ao conselho de administração. Por quê? Porque está muito relacionada a essa própria preocupação do aspecto de gerenciamento de riscos. Pode mudar, por favor. E aí, juntamente com todo esse componente de crescimento e de melhoria que nós vemos, nós estamos vendo também um componente de piora nos últimos anos, que é a questão dos controles internos das empresas, né? Então, ao mesmo tempo que as empresas estão preocupadas com o gerenciamento de riscos, estão preocupadas em ter uma auditoria interna estruturada, vem uma regulação mais forte, mas ao mesmo tempo o que está acontecendo e nós estamos vendo é que as empresas estão divulgando no seu formulário de referência que elas têm deficiências significativas nos seus controles internos, identificadas pelo seu auditor independente. Então, isso é uma regra, né? Isso é uma obrigação que a administração discuta com o auditor independente a carta de controles internos para concluírem juntos que há uma deficiência significativa nos controles internos e, se existir, ele tem que ser divulgado ao público, né? No formulário de referência. E o que nós estamos vendo aí nos últimos anos é um crescimento e nos surpreende ver aí que mais da metade dessas empresas abertas tem alguma deficiência significativa nos controles internos. Então, a gente pode olhar do lado positivo e do lado negativo. O lado negativo é que vem crescendo e é preocupante. Então, isso quer dizer que o ambiente de controles internos requer melhorias. E vou dizer que nós olhamos o que normalmente é reportado, é a questão de controles de tecnologia da informação, né, controles ligados ao TI, principalmente ITGC, né, os controles gerais de TI, a qualidade do processo de fechamento contábil e de preparação das emoções financeiras, qualidade das pessoas na contabilidade e qualidade dos controles internos nos processos relacionados a estoque, clientes, fornecedores, logística. Ou seja, então são itens que preocupam realmente se não forem endereçados adequadamente pelas empresas. Então, aí está o lado negativo. Qual que é o lado positivo que nós estamos vendo? Que, por causa dessa situação, os comitês de auditoria, o conselho de administração têm sido mais diligentes de ver os planos de ação da administração e discutir com o auditor independente se essas deficiências estão sendo endereçadas. E por que isso? Primeiro, pela própria responsabilidade e preocupação do Conselho de Administração e dos comitês de auditoria, mas também porque há uma preocupação de uma pressão do mercado, né, dos acionistas de verem uma deficiência que é considerada significativa e vários anos ser reportada e não ser resolvida. Então, tem havido, desculpa, uma preocupação nesse sentido, tá? Então, é importante de vocês, né, que atuam, né, em riscos, e vocês que são comitês de auditoria e conselho, ter certeza que isso está endereçado aí, porque, como eu disse, há uma pressão de investidores para ver se isso é solucionado, mas há uma pressão do órgão regulador também de fazer esse acompanhamento, tá? Próximo slide, por favor. E o outro item também que nós vemos, né, que vem sendo uma tendência é crescer a questão dos relatórios de sustentabilidade divulgados e também assegurados, né? Ele tem muito a ver
com tudo que nós discutimos na questão de ESG e a pressão, né, ou a preocupação, né, de prestação de contas que as empresas têm. Então, lógico que o ESG, como eu disse, ele é o E de meio ambiente, é o S do aspecto social e de pessoas, né, de capital humano, e o G de governança corporativa. Mas o que tem sido um componente de comunicação mais extensa ou mais detalhada das empresas com o mercado tem sido o próprio relatório de sustentabilidade ou o relatório integrado. Então, por isso que nós temos visto um percentual cada vez maior de empresas que divulgam e também tem crescido essa questão da própria asseguração. Então, realmente é uma forma também de gerenciamento de riscos relacionados ao ESG. Não é suficiente, mas é um caminho. Continuando. Próximo slide, por favor. Então, também só lembrar, né, questão de regulação. Então, a partir desse ano, como eu comentei, tem várias das regras do regulamento do novo mercado que passam a vigorar para todas as empresas, não somente as que estão abrindo capital agora. Todas as empresas que estão no novo mercado, a partir do primeiro dia após a sua AGO, vão ter que ter funções de compliance, controles internos de riscos corporativos, né? E eles deixam bem claro a questão de vedar a acumulação com as atividades operacionais. Então, eles listam algumas atividades que é permitido acumular e outras que não, que são tratadas como atividades operacionais. Então, isso vai ser uma obrigação a partir aí pós-AGO, tá? Continuando, próximo slide. E aí tem o Código Brasileiro de Governança Corporativa, que já está em vigência. Por quê? Porque existe a Instrução CVM 586, né, que já exige que as empresas façam, pratique ou explique de acordo com o Código Brasileiro de Governança, ou seja, não é obrigatório, mas se eu não praticar, eu tenho que explicar por que eu não pratico e quando eu vou praticar. Então, vale a pena aqui citar o item 4.5 do Código Brasileiro de Governança, que diz que, desculpa, 4.5, que fala sobre, especificamente, gerenciamento de riscos, controles internos e integridade / conformidade, que é o compliance. Então, o item 4.5.2, então deixa claro lá que o Conselho de Administração é responsável por zelar que a diretoria tenha mecanismos e controles internos para cuidar, né, das questões de riscos, controles internos e compliance, e isso estar alinhado dentro de um programa de integridade da empresa. O compliance como um todo, né, visando o cumprimento de leis, regulamentos e normas externas e internas. E aí ele complementa, né, no parágrafo seguinte, que a diretoria tem que anualmente avaliar, né, ou seja, testar que esse programa de integridade está funcionando e prestar contas ao conselho de administração sobre os resultados, ou seja, então tem a responsabilidade final para o conselho de administração também. Então isso já existe há 4 anos dentro do Pratique ou Explique, mas é Pratique ou Explique, ou seja, eu digo que eu tenho ou digo que eu não tenho. E se eu não tenho, eu tenho que explicar por que eu não tenho e o que eu vou fazer. Então, isso é um escrutínio que tem aparecido para as empresas que dizem que não tem também, tá? Continuando. E um outro item também de regra, né, de regulação, a B3, nessa nova regra também, então vai vigorar a partir da primeira AGO, o primeiro dia após a AGO, das empresas que não têm ainda, e obviamente, como eu disse, as que fazem o IPO já são obrigadas a seguir, que a empresa tem que ter uma política de gerenciamento de risco, aquilo que eu comentei anteriormente. Então, no pós-AGO das empresas esse ano, 100% das empresas no novo mercado vão ter essa política corporativa de gerenciamento de riscos. E quando eu falo do Código Brasileiro de Governança, ele já diz que a empresa tem que ter uma política de gerenciamento de riscos, e mais só que é o Pratique ou Explique, né? Aquilo que eu comentei anteriormente. Então, se eu não tiver, eu não tenho e vou ter que justificar. Só que se eu for novo mercado, esse ano eu vou ter que fazê-lo. E os demais, quem não tiver, vai justificando. Pode mudar. Então, aqui, né, assim, para fechar, né, a apresentação, né, tem alguns os slides para o fechamento. Acho que um deles é para dizer que a responsabilidade, como eu disse, né, sobre gerenciamento de riscos, é da primeira camada da empresa, são todas os profissionais da empresa, e o gerenciamento de riscos, né, que a gente está vendo ali lá embaixo, do lado esquerdo, é a segunda camada que tem que fazer todo esse alinhamento e ser um facilitador. Só que gerenciamento de risco sozinho não vai fazer,
criar uma estrutura de gerenciamento de risco eficaz. Tem que estar alinhado com compliance, porque entra as questões regulatórias, e a auditoria interna tem que trabalhar também sobre, em cima, né, dos riscos mais significativos para fazer seus trabalhos, que aí você vai trabalhar de forma integrada, né, o Diogo já falou que haverá, né, uma sessão específica para falar do GRC, e o GRC nada mais é do que fazer essa integração. Só que também não adianta ter toda essa integração se eu não tiver, primeiro, o diretor-presidente colocando isso como uma responsabilidade dele, se eu não tiver o comitê de auditoria monitorando, né, a efetividade disso tudo, e o conselho de administração sendo informado e dando suporte também, ou, se não existir o comitê de auditoria, o próprio conselho de administração se responsabilizar por isso. De novo, por quê? Porque os proprietários também estão bastante preocupados, né? Está na agenda dos próprios proprietários também a questão de gerenciamento de riscos. Pode mudar, por favor. E aí, somando, né, a questão do nosso fechamento, então, o que são best practices de gerenciamento de risco hoje, né? Então, só para a gente lembrar aqui. Primeiro, que o risco ele tem um aspecto, tem que começar lá em cima no aspecto estratégico. Então, na hora que eu discuto o risco no nível estratégico, eu tenho que definir meu apetite ao risco dentro da empresa, né? Isso é uma responsabilidade do conselho, definir risco e retorno. Tem que ter uma política corporativa de riscos, como eu comentei. Tem que embutir isso dentro da cultura corporativa da empresa, senão não adianta nada. Não adianta nada eu, por exemplo, colocar como pilares ou como metas, só metas financeiras e não ter nada relacionado a riscos. Aí a cultura corporativa não vai funcionar. E aí um item, por isso que está em vermelho aqui, que tem sido uma novidade, é o mercado cada vez mais perguntando sobre isso. Então é importante que a empresa saiba divulgar a sua estratégia de gerenciamento de riscos e como isso é endereçado dentro da empresa, porque mais e mais, sejam agências de rating, sejam potenciais investidores, sejam analistas de mercado, sejam o próprio regulador, eles estão atrás dessa informação. Em termos de governança, o conselho de administração tem que priorizar, ou seja, quais são os grandes riscos que ele tem que saber o que está acontecendo e monitorar que está sendo endereçado, né, dentro da empresa, então ele tem que atuar em cima disso. O comitê de auditoria, e aí em vermelho, tem sido uma tendência, como eu falei, de ter o comitê de riscos, tem que monitorar que a estrutura de gerenciamento de riscos está funcionando. A gestão tem que executar, né, o gerenciamento de riscos. A auditoria interna e compliance tem que fazer a integração. E o Conselho Fiscal, obviamente, tem que fiscalizar que tudo isso funcione, né? Em termos de ferramentas, isso também eu tenho certeza que vai ser abrangido na outra sessão. Só lembrar que são as ferramentas mínimas, né, que eu tenho que ter para gerenciamento de riscos. Primeiro, eu tenho que ter um mapa de riscos, né, para eu colocar quais são os riscos que estão na responsabilidade de cada pessoa individualmente, qual que o conselho de administração vai monitorar pessoalmente, né, ou individualmente e a própria diretoria. Tem que ter uma matriz de riscos para definir a gravidade ou seriedade do risco em termos de probabilidade de ocorrência e magnitude do impacto, e um sistema GRC para conectar isso tudo para ter toda a informação. Quando eu falo sistema GRC, eu não estou falando o sistema rebuscado, né? Uma planilha eletrônica também é um sistema GRC, mas algum sistema precisa ter. Não que eu incentive somente o uso da planilha, mas é para deixar claro que o importante é eu ter um repositório aí das informações. E aí, finalmente, a avaliação de riscos, né? Então, probabilidade de ocorrência, magnitude do impacto e velocidade já é algo padrão. E aí tem algumas novidades aí que está acontecendo nos últimos anos, ou recentemente, de eu não deixar de pensar nos riscos dormentes, né? Também chamados elefantes brancos, que são aqueles riscos que já existe há anos na empresa, mas se esqueceram deles. Um exemplo, a empresa há anos tem lá uma fábrica ou tem uma linha de produção que contaminou o terreno da empresa. Todo mundo sabe que ele existe. Com o tempo, todo mundo esqueceu e um dia, se ele acontecer, ele vira um elefante branco. Riscos emergentes, aquele que chamamos de risk around the corner, aquele que, por exemplo, quando antes da greve dos caminhoneiros no Brasil, ninguém falava dele nos fatores de riscos, e hoje a maior parte das empresas divulgam. Então, quais são os riscos emergentes que eu tenho que
ficar de olho, né? Porque around the corner, está escondido lá na esquina e quando eu viro a esquina, ele acontece. E os riscos interconectados, né? Esse tem sido cada vez mais a discussão, como um risco é um gatilho para outros riscos. Então, um exemplo simples, bem rápido aqui, é a própria pandemia, né? Quando a pandemia ela começou a ter o problema de eu ter que fechar minhas lojas no varejo, quem não estava preparado para venda online teve uma situação gravíssima no seu próprio negócio. Então, um risco que foi a pandemia trouxe um risco do próprio negócio, que era a questão das vendas do próprio varejo. Então, esses três tipos de riscos são três novidades aí que dentro, né, das práticas de gerenciamento de risco devem ser considerados sim.